Muita gente acredita que 12 horas de jejum é apenas um intervalo de tempo, algo que acontece naturalmente entre o jantar e o café da manhã, sem qualquer impacto real no organismo. Existe uma crença muito enraizada de que se você não ficar um dia inteiro sem comer, nada de relevante está acontecendo dentro das suas células. No entanto, essa percepção é um erro fundamental. As 12 horas não são apenas um número no relógio. Elas marcam o ponto de inflexão mais importante para quem deseja entender o próprio metabolismo após os 45 anos. É justamente nesse estágio inicial, muitas vezes ignorado, que o corpo começa a sinalizar uma mudança de direção. E o mais interessante é que já existem pessoas acompanhando essa transição no Nexus Saúde, observando como pequenas escolhas no final do dia ditam o ritmo da energia que elas terão na manhã seguinte. Se você sente que seu corpo não responde mais como antes, talvez o segredo não esteja em dietas complexas, mas em compreender o que acontece exatamente quando o relógio atinge essa marca. Para entender por que as 12 horas importam, precisamos olhar para a rotina que a maioria de nós segue. Imagine o cenário comum. Você encerra suas atividades, faz uma refeição por volta das 8 da noite e vai descansar. O seu corpo, que até aquele momento estava ocupado processando o que foi ingerido, entra em um estado de vigília. Durante as primeiras horas, ele está focado na digestão. A insulina está circulando, enviando o açúcar daquela última refeição para dentro das células para ser usado como energia imediata. Isso é o que chamamos de estado alimentado. O seu corpo está em modo de armazenamento. Ele não tem motivos para buscar reservas, porque o abastecimento externo ainda está sendo processado. Muita gente vive assim, com o sistema digestivo trabalhando quase que ininterruptamente, sem nunca permitir que o organismo passe para a próxima etapa da operação. Se você está começando a prestar atenção nesses sinais, já deve ter notado que existe uma diferença gritante entre um dia que termina com uma ceia tardia e um dia em que você respeita esse intervalo. Esse é o primeiro ponto de contato que temos com a nossa própria biologia. Muitas pessoas que buscam o Nexus Saúde relatam que, ao passarem a observar esse intervalo de 12 horas, começam a perceber que a clareza mental pela manhã não é um acidente, mas um reflexo direto do que permitimos que o corpo faça durante o sono. Vamos observar a linha do tempo desse processo. Nas primeiras 4 horas após a refeição, o glicogênio, que é a forma como armazenamos açúcar no fígado e nos músculos, está em abundância. O corpo está operando com o combustível mais fácil que ele tem disponível. É uma fase de conforto metabólico. Entre 4 e 8 horas, a glicose começa a baixar e a insulina recua, permitindo que o corpo comece a se preparar para a transição. Aqui, o metabolismo inicia a mudança de direção. Não é que você esteja queimando gordura de forma intensa ainda, mas o corpo está, pela primeira vez em muito tempo, sinalizando que o estoque externo está acabando. É uma fase de preparação. Quando chegamos às 10 horas de jejum, a conversa interna do seu corpo muda. O fígado processa o glicogênio restante com eficiência e a fome começa a se estabilizar. É aqui que você começa a sentir a diferença na energia. Se você costumava acordar sentindo-se pesado ou letárgico, é porque seu corpo ainda estava tentando lidar com o excesso de glicose da noite anterior. Nas 10 horas, essa pressão diminui e a clareza mental começa a surgir, pois o seu cérebro percebe que o sistema está se ajustando para uma operação mais limpa. Então, chegamos às 12 horas. Esse é o nosso ponto central. É fundamental entender que as 12 horas marcam o fim do estoque de glicogênio e o início da mobilização da gordura armazenada como fonte primária de energia. É o momento em que o metabolismo muda de marcha. Antes das 12 horas, você estava apenas digerindo. Depois das 12 horas, você começa a mobilizar. É a diferença entre um carro que está parado com o motor ligado gastando gasolina e um carro que começa a se mover, usando o combustível que estava guardado no tanque. Por que isso importa tanto? Porque se você rompe o jejum nas 12 horas ou antes, você manda um sinal para o seu corpo de que a fonte externa de energia voltou, interrompendo a transição.
Quando você sustenta essas 12 horas, você força o seu organismo a manter essa nova marcha metabólica. Você está ensinando o seu corpo a encontrar energia onde ela estava escondida. Sem completar essas 12 horas, você nunca permite que o seu sistema metabólico atinja o nível de autonomia que ele foi projetado para ter. Existem relatos recorrentes de pessoas que, ao completarem esse ciclo de 12 horas, descrevem uma sensação de leveza que não sentiam há anos. O metabolismo começa a funcionar como um relógio bem ajustado. É importante reforçar que cada corpo tem o seu tempo de resposta. Se você tem 50 ou 60 anos, o seu corpo pode levar um pouco mais de tempo para se adaptar a essa transição do que o de alguém de 20 anos. Mas a biologia básica é a mesma. O processo de transição metabólica é universal, e respeitar essa janela de 12 horas é o primeiro passo para recuperar o controle sobre a sua disposição e o seu bem-estar. O erro comum é a pressa de quebrar o jejum ao primeiro sinal de desconforto ou apenas por hábito social. Muitos encaram o jejum como uma punição, quando na verdade é apenas uma oportunidade para dar ao corpo o descanso que ele precisa para realizar a troca de combustível. Se você interrompe o processo assim que a transição começa, você perde o benefício de ter um corpo mais eficiente. A constância é o que transforma essas 12 horas de uma simples interrupção de alimentação em um estilo de vida que favorece a saúde metabólica a longo prazo. E aqui é onde a jornada se torna realmente interessante. As 12 horas são apenas a porta de entrada. À medida que você se sente confortável com essa marca, o seu corpo começa a se preparar para o que vem depois, como o aumento da autofagia e a melhoria da sensibilidade à insulina. Mas isso é um assunto para desdobrarmos com calma, pois cada etapa da longevidade metabólica depende da base que você constrói hoje. Não se trata de correr para jejuns mais longos sem antes dominar o seu próprio corpo nas primeiras 12. O sucesso na longevidade não vem de saltos gigantescos, mas de compreender e respeitar esses marcos silenciosos que ocorrem dentro de você todos os dias. O que estamos discutindo aqui é a base da sua autonomia. O envelhecimento saudável não é algo que acontece por acaso. É o resultado de decisões conscientes sobre como permitimos que o nosso metabolismo opere. Quando você entende que as 12 horas não são um limite, mas um convite para o seu corpo começar a trabalhar a seu favor, a sua relação com a comida e com o seu próprio bem-estar muda de forma definitiva. Você deixa de ser alguém que espera pelo próximo estímulo alimentar para ser alguém que domina a própria reserva de energia. Ao finalizar este entendimento, fica claro que a mudança que você busca não está em algo externo, mas na forma como você organiza o tempo do seu corpo. Observar esse ciclo não é apenas uma estratégia de saúde, é uma forma de retomar o comando da sua saúde metabólica antes que surjam dificuldades maiores. Aqueles que já estão aplicando esse conhecimento notam que, ao respeitar esse tempo, o corpo responde com mais energia, mais foco nas decisões do dia e uma estabilidade que antes parecia impossível. Se você quer ver como essa transição metabólica se desdobra em benefícios práticos e como outras pessoas estão integrando essas 12 horas em suas rotinas para garantir longevidade, o caminho é continuar explorando esses conceitos aqui no Nexo Saúde. A jornada para uma saúde metabólica plena começa com a compreensão desses primeiros passos, e é exatamente a soma dessas pequenas vitórias metabólicas que vai garantir que você mantenha sua autonomia e vitalidade por muitos anos. O equilíbrio entre o que você consome e o tempo que você dá ao seu corpo para processar essas informações é o segredo de uma vida saudável após os 45 anos. Continue observando esses sinais, pois seu corpo é o melhor guia que você poderia ter. Muitas vezes, a resistência que encontramos em adotar essa disciplina das 12 horas não reside na complexidade biológica, mas na maneira como fomos condicionados a encarar a nutrição ao longo das décadas. Fomos treinados para acreditar que o corpo é uma máquina que precisa de reposição constante, um fluxo ininterrupto de combustível para funcionar. Essa crença
ignora a genialidade da nossa própria fisiologia. O corpo humano, em sua essência, não foi desenhado apenas para estocar energia, mas para saber gerenciar as reservas que ele mesmo constrói. Quando você impõe esse hiato de 12 horas, você não está punindo o organismo com a privação. Você está, na verdade, oferecendo a ele a oportunidade de realizar uma verdadeira faxina interna, um processo de renovação celular que só se torna possível quando os níveis de insulina caem e o corpo se sente seguro o suficiente para buscar combustível naquilo que foi acumulado. Essa transição para o estado de utilização de reservas é onde a mágica da longevidade acontece. Pense no seu metabolismo como uma empresa que, durante muito tempo, operou apenas com o fluxo de caixa diário. Ao estabelecer esse período de descanso alimentar, é como se você abrisse o cofre da empresa e percebesse que possui um estoque robusto, guardado para momentos de necessidade. O corpo passa a acessar a gordura armazenada como uma fonte de energia limpa e eficiente. E é aqui que a clareza mental que muitos relatam começa a fazer sentido. O cérebro, quando nutrido por uma energia que vem desse processamento interno, não sofre com as oscilações típicas dos picos e quedas de glicose. Você passa a ter uma constância, uma velocidade de cruzeiro que permite que você execute suas tarefas com uma precisão que antes era dissipada pela fadiga. No entanto, é crucial entender que essa prática não deve ser vista como uma restrição severa. A longevidade, dentro da perspectiva que defendemos, é um estilo de vida sustentável. Se você sente que precisa de um esforço hercúleo para atingir essas 12 horas, talvez seja o momento de analisar a qualidade do que você consome nos momentos em que está comendo. O alimento é informação. Se a informação que você fornece é composta por processados de rápida absorção, seu corpo ficará desesperado por mais, pois ele entende que aquela fonte foi apenas um lampejo. Em contrapartida, quando você prioriza alimentos que conferem saciedade real, o tempo de 12 horas acontece naturalmente. Você não precisa olhar para o relógio com ansiedade. Você simplesmente descobre que, após um jantar bem estruturado, o desejo de beliscar antes de dormir desaparece. E essa, por si só, é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar em seu processo de reeducação metabólica. Aprofundando ainda mais, precisamos falar sobre o sono. O período de jejum noturno integra-se de forma simbiótica com o ciclo circadiano. O seu corpo possui um relógio biológico preciso que regula a reparação tecidual e a regulação hormonal enquanto você descansa. Se você entra no sono com o sistema digestivo trabalhando em carga máxima, você está dividindo a atenção do seu organismo. Parte da energia que deveria estar sendo utilizada para restaurar suas células cerebrais e otimizar sua produção hormonal está sendo desviada para o esforço de quebrar moléculas de alimento. Ao respeitar o intervalo de 12 horas, você permite que o sono seja o verdadeiro período de regeneração. O resultado disso, ao acordar, é uma disposição que não depende de estímulos externos para despertar. Muitas pessoas perguntam se esse intervalo deve ser rígido, se um dia de deslize coloca tudo a perder. É preciso ter clareza aqui. A saúde metabólica é uma tendência, não um evento único. O que você faz de forma consistente tem um peso muito maior do que qualquer exceção pontual. Não se trata de perfeccionismo, mas de hábito. Se você entende que esse intervalo é um cuidado, uma forma de tornar o seu corpo mais eficiente, você para de ver o erro como uma falha e passa a vê-lo como algo natural de um processo humano. O importante é o retorno ao equilíbrio. A flexibilidade é uma marca da saúde. Um corpo que sabe transitar entre o estado de alimentação e o estado de jejum sem gerar estresse inflamatório é um corpo resiliente. E é exatamente essa resiliência que buscamos após os 45 anos, quando as margens de erro biológico começam a se tornar mais estreitas. Outro ponto fundamental é a percepção subjetiva do bem-estar. À medida que você integra essa prática, você notará uma redução significativa naquilo que chamamos de inflamação de baixo grau. Aquelas dores articulares difusas, o inchaço abdominal que parecia ser uma constante, a letargia no meio da tarde.
Tudo isso tende a diminuir quando você dá ao seu metabolismo a chance de respirar. O excesso de oferta alimentar constante mantém o corpo em um estado de alerta inflamatório. Quando você remove essa pressão, o sistema imunológico pode se concentrar em tarefas mais refinadas, como o reconhecimento de células senescentes e a reparação de danos oxidativos. É um nível de cuidado que acontece nos bastidores, mas cujos resultados se refletem na sua pele, na sua disposição física e na sua longevidade cognitiva. Ao olharmos para o futuro, a questão não é apenas viver mais, mas viver bem. De que adianta estender a expectativa de vida se ela for acompanhada por uma dependência de medicamentos e uma perda gradual da autonomia física? A autonomia metabólica é o alicerce da sua liberdade futura. Ela garante que, na maturidade, você ainda possua a destreza mental para tomar suas decisões e a força física para aproveitar as suas conquistas. O cuidado com o intervalo de 12 horas é, talvez, o investimento de retorno mais imediato e duradouro que você pode fazer por si mesmo. É um investimento que não custa nada além de uma mudança de perspectiva sobre a própria rotina. Muitos dos nossos leitores relatam que, ao adotarem essa prática, a relação com o tempo muda. Você deixa de ser refém do relógio das refeições e passa a ser guiado pela sua própria sinalização de fome real. É um processo de redescoberta da autonomia sensorial. Você aprende a identificar quando o seu corpo realmente pede combustível e quando aquilo que você sente é apenas um tédio ou um hábito enraizado. Esse nível de autoconhecimento é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que prosperam. E o Nexus Saúde está aqui para acompanhar cada etapa dessa evolução, fornecendo o suporte necessário para que você não apenas entenda esses conceitos, mas os integre de tal forma que eles se tornem uma segunda natureza. Para finalizar esta reflexão sobre os passos iniciais da sua jornada, encare este compromisso como uma aliança com o seu futuro eu. O indivíduo que você será daqui a uma década agradecerá imensamente a decisão que você toma hoje de respeitar o seu corpo. Não se trata de uma privação, mas de uma libertação. Liberdade em relação aos ciclos de dependência alimentar. Liberdade para sentir o seu corpo funcionando com a máxima eficiência e, acima de tudo, a tranquilidade de saber que você está, finalmente, no controle das rédeas da sua saúde. A cada dia em que você observa esse intervalo, você está construindo um tijolo na muralha da sua própria vitalidade. Continue atento aos sinais. Continue nutrindo a sua curiosidade sobre como o seu corpo opera e, principalmente, mantenha a consistência. A jornada pode ser silenciosa, os marcos podem ser invisíveis aos olhos de quem olha de fora, mas o impacto interno é profundo, duradouro e absolutamente transformador. O caminho está traçado, o primeiro passo já foi dado e a continuidade é agora a sua maior aliada. Mantenha o foco, confie na inteligência do seu organismo e permita que esse equilíbrio se torne a base sólida sobre a qual você construirá os seus melhores anos. A sua jornada metabólica é contínua e cada dia é uma oportunidade renovada de reafirmar o domínio sobre o seu maior patrimônio, a sua capacidade de viver com plenitude.